Obrigada. A gente chama agora ele, chegando aqui na nossa programação, Max Bon, analista, trazendo aqui a visão dele, analista e gestor de ações. Max, seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Olá, Paula. Bom dia. Obrigado pelo convite. Bom dia. Obrigada. Max, a gente estava aqui debatendo, muitos assuntos até econômicos anteriormente, mas eu queria trazer aqui um pouco para o nosso cenário de bolsa. Há uma grande expectativa que essa queda do juro real possa abrir espaço para uma alta da bolsa. Seria, de repente, aí uma boa hora da gente aumentar o beta da carteira? Qual que é a tua visão em relação a este movimento da nossa renda variável agora? Sem dúvida. Eu acho que o movimento que a gente está vendo em maio já é um exemplo do que pode acontecer para frente se a taxa Selic cair, se a gente tiver uma inflação mais controlada, como a gente está vendo, até mesmo no Boletim Focus hoje, a gente já viu uma queda na inflação. Eu acredito que os setores cíclicos domésticos, exatamente esses que você falou, que tem um beta maior que 1, ou seja, uma maior sensibilidade às movimentações da Bolsa, podem se beneficiar nos próximos meses, Acredito que as small caps, muito expostas exatamente nesses setores cíclicos domésticos, que são consumo, varejo, construção civil, logística, podem se valorizar nesse segundo semestre. Eu estou bem confiante de que, com a queda da taxa Selic, ou mesmo uma sinalização por parte do Banco Central nas próximas reuniões, nas próximas reuniões do Copom, eu acredito que as small caps podem avançar nos próximos meses. Portanto, acho um bom momento para os investidores que estão de olho aí para recalibrar o seu portfólio, aumentar as exposições em small caps. Felipe Nascimento falando aqui contigo, prazer conversar contigo. A questão é a seguinte, você falou de aumentar o beta da carteira, olhando para small caps. Mais cedo a gente comentava com o James e ele fez uma projeção a respeito do próprio índice de small caps, o SMLL11, famoso ali, que inclusive tem dado um banho no Ibovespa em geral nos últimos tempos. Queria que você falasse um pouquinho a respeito de uma oportunidade, uma possível oportunidade no índice, ou se você acredita que seja interessante buscar uma empresa ou outra, fazer um stock picking ali, de repente para o investidor que não tenha tanta familiaridade ou tanto tempo para encontrar a melhor ação, se vai de índice mesmo e acaba pegando esse movimento que você comentou. Legal, eu acho que a gente está vendo esse movimento em maio, Eu até peguei aqui alguns dados, o small está andando 14% no mês, o small que abrange aí em torno de 80, 90 ações com menor capitalização de mercado, mas eu vejo, por exemplo, o índice TRIG11, que é um outro ETF, até mais interessante, porque ele se concentra mais em empresas até 5 bilhões de valor de mercado, andando muito bem em maio, 19% no mês e 11% no ano. Então, para aqueles investidores que não têm tempo, como você mencionou, de fazer um stock picking, de selecionar as melhores small caps, podem entrar em ETFs, em fundos de índice como esses, principalmente o TRIG11. Eu prefiro o TRIG11, TRIG11, que ele é mais focado nas empresas de baixo valor de mercado e nas quais eu enxergo um maior potencial de valorização nos próximos meses. Débora Oliveira aqui agora falando contigo, tudo bem? Eu queria falar sobre um setor específico, uma companhia que eu estou observando, inclusive, algumas mudanças de recomendação, SLC Agrícola, XP Investimentos, inclusive, emitiu ali um relatório mudando um pouco a perspectiva, inclusive, eles rebaixaram ali no curto prazo, o preço-alvo foi de R$ 58,80 para R$ 43,90, foi essa redução que houve aqui nesse momento. Para a corretora, existe também a questão de baixa frente com elevado volume de grãos no Brasil. Não dá para a gente desconsiderar nesse setor também a questão do El Niño, que já começa a preocupar ali, alguns investidores nesse momento. Alguns investidores estão posicionados nesse momento no setor. Essa LC Agrícola, se a gente olhar para o gráfico, pelo menos, hoje praticamente no 0 a 0, mas se a gente puxar de março, fevereiro para cá, já vem uma tendência de queda
grande e tem todos esses fatores climáticos que já está colocando os investidores ali em alerta. O teu posicionamento também seria nesse mesmo viés, como por exemplo da XP, de mudar um pouco, rebaixar um pouco a recomendação para companhias do setor, dado também fatores climáticos e mudanças, por exemplo, com a chegada do El Niño? Olha, sem dúvida a SLC Agrícola é uma grande empresa diferenciada no setor agro, mas acaba sofrendo bastante com essas mudanças climáticas, principalmente no que se refere à cultura aí de milho, algodão e soja, onde ela é mais exposta. Eu acabo preferindo outros veículos de investimento no agro. Tá? Exemplo, Kepler Weber, né? Eu acho que você não tem o efeito direto das mudanças climáticas, como você bem citou, e você colhe os investimentos que vão ser feitos no agro, principalmente em armazenagem. Tá? Então, é uma empresa mais barata nesse momento do que a SLC Agrícola, no que se refere ali múltiplos EV/EBITDA. Então, eu acho que o investidor pode se expor ao agro, buscando opções que nesse momento estão em melhores momentos, né? Como Kepler Weber, como Klabin, também gosto bastante nesse momento, tá? Mas, sem dúvida, a SLC é um grande case. Talvez eu não teria uma exposição grande nesse momento e teria em outros nomes do agro. Perfeito. Agora, pegando um pouquinho até o que eu estou acompanhando das altas do dia, tá? A gente tem Cogna aqui subindo 6,16% e Dux também, ou seja, o setor de educação está começando a performar nas altas com frequência nesses últimos tempos. Quem acompanha aqui a BMC News já está por dentro aí dessa movimentação. De acordo com alguns analistas, esse setor já teria passado pela pior fase ali, os piores momentos, impactos causados desde a época ali da pandemia. Você concorda com isso? Você está otimista já para esse setor ou ainda requer alguma cautela? Porque no final das contas seria um momento de recuperação a partir de agora, né? Dá para poder pegar ainda uma oportunidade, pegar um certo upside nesse setor, na tua opinião? Eu acho que é um setor que realmente passou pelo pior momento, tá? E isso já está sendo refletido nas ações, mas ainda exige cautela, né? Então, eu não teria ainda uma exposição grande no setor de educação. Acredito que há hoje outros setores cíclicos domésticos que tendem a se beneficiar com o crescimento da economia, com controle de inflação, menos juros, que são mais atrativos do que a educação. As empresas do setor de educação atravessaram um inverno bastante complicado e ainda tem alguns problemas de alavancagem, de capital de giro, de margens muito comprimidas. O pior momento já passou, mas ainda não me sinto confortável em ter uma exposição alta no setor. É importante continuar mostrando bons resultados. Os resultados do primeiro trimestre já deram um tom bem melhor para os números do setor. Vamos acompanhar os resultados do segundo TRI, do terceiro TRI, e aí sim, se a gente tiver melhora de alavancagem financeira, evolução nas margens operacionais, aí sim pode ter um melhor momento para aumentar a exposição no setor de educação. Agora, Max, no setor de frigo, né? Eu estou acompanhando aqui, estou até aqui no tela nosso monitor de mercado, com o índice Small Cap aqui aberto. Se a gente der uma olhadinha aqui nos destaques de queda do dia, BRF aparece logo ali, ó, 2,50 de queda nesse momento. Temos esse fator gripe aviária, um novo caso que foi registrado ali no Rio de Janeiro. A gente já vem acompanhando isso desde a semana passada. Eu queria a tua análise, inclusive, em relação ao impacto desse alerta, dessa urgência que foi colocada pelo Ministério da Agricultura para o setor, diante do que a gente tem hoje. Né? É uma reação um pouco exagerada ou não, na tua opinião, do mercado em relação às companhias do setor, tendo em vista que essa gripe aviária e esse alerta foi feito em relação às aves que são migratórias, não ainda tendo nada a ver, nem impactando as granjas, não tendo nada a ver com as aves que são comerciais, né? Eu acho que é mais uma notícia negativa num setor que vem atravessando um momento mais delicado, né? Então, eu não acho que é uma notícia que vai repercutir negativamente em termos de números operacionais, né? Eu acho que o impacto é pequeno, mas são ações, são empresas que vêm aí mostrando resultados mais fracos, tá? Com um aumento de dívida, não só BRF, né? JBS, Marfrig. Então, eles aumentaram bastante a sua alavancagem financeira e agora mais essa notícia relacionada aí à gripe aviária e tal. Então, acho que é um setor que está passando por um mau momento,
né? Por isso que investidores acabam deixando de lado aí as ações BRF, Marfrig, JBS, buscando outras empresas de commodities que estão baratas, menos alavancadas e que possam se deparar com um melhor momento aí em termos de preço de commodities. Então, acho que é mais ou menos um efeito pequeno, mas dentro de um momento mais delicado para essas ações, acaba surtindo um efeito um pouco maior. Perfeito, Max. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, excelentes análises. Muito obrigada mesmo. Programação sempre aqui de portas abertas para você. Até uma próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Aí.